Biblioncast apresenta Passeio pela Literatura Brasileira. Este podcast tem a apresentação e curadoria de Josélia Aguiar, jornalista, escritora e doutora em História pela USP. Neste episódio, vamos falar daquele que é considerado por muita gente do Brasil e do exterior como o maior autor brasileiro. Um gênio aparecido em condições quase inesperadas e cuja reputação só cresceu com o passar do tempo. Nascido como Joaquim Maria Machado de Assis, no Rio de Janeiro, em 1809, o nosso Machado de Assis teve uma ascendência paterna de negros alforriados e uma mãe portuguesa vinda dos Açores. Sua família vivia como agregada nas terras de uma grande chácara no Morro do Livramento. Mal estudou e não chegou a fazer curso superior. No entanto, se distinguia pelo seu preparo intelectual, ascendeu socialmente ocupando vagas em repartições públicas. Teve um círculo de amigos e contatos importantes na vida literária, testemunhou a abolição e o nascimento da República, fundou e foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Morreu em 1908, deixando uma obra vasta que abrange conto, romance, crônica, dramaturgia, poesia, crítica literária. Estão nessa conversa aqui comigo Hélio de Seixas Guimarães, um grande especialista em Machado de Assis, com doutorado em livre-docência pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. É paulista, de São José do Rio Preto, professor da USP, e ali lidera pesquisas diversas sobre a obra machadiana. É autor e organizador de livros de e sobre Machado de Assis, organizador da coleção Todos os Livros de Machado de Assis, publicado pela editora Todavia. A nossa outra convidada aqui do lado é a Liana Alves Cruz, jornalista e escritora brasileira, assim como Machado, nascida no Rio de Janeiro. Assim como Machado, ela tem uma história familiar que tem origem na África. É autora de romance, conto e roteiro. Estreou na literatura com Água de Barrela, em 2018, baseado na história de sua família no século XIX. Outras obras são O Crime do Cais do Valongo, também de 2018, Solitária, 2022, e Com a Vestida, uma antologia de contos, de 2022, venceu o prêmio Jabuti na categoria Contos. Eliana também escreve roteiro, como eu disse, e envereda também pelo teatro. Então, estamos aguardando mais coisas aí. Eu vou começar, Hélio e Eliana, com essa questão de ele um gênio em condições inesperadas, né? Parece que ele é uma exceção. E, no entanto, as novas pesquisas e estudos mostram que há outros escritores, outras escritoras, né, de mesma origem publicando e produzindo com grande qualidade. Quem começa? Quem começa a contar um pouco o que pensa sobre isso? Primeiro, é um prazer estar com vocês, conversando sobre um personagem tão importante da nossa história, né? Não apenas da literatura, e um personagem importante não apenas para o Brasil, mas para a arte, cultura e literatura do mundo, que é Machado de Assis. A genialidade do Machado, eu acho que ela reside justamente na atemporalidade das suas obras. Quem leu o Machado quando ele lançou os livros, entendeu. Quem leu anos depois entendeu. Quem lê hoje entende, né? E eu acredito que meus netos lerão e aquilo fará sentido para eles. De alguma forma, tocará a contemporaneidade deles. Então, eu acho que isso não é qualquer pessoa que faz, isso é técnica, é um conjunto de técnicas, é um domínio muito absoluto da língua e das ideias que fundamentam aqueles textos. Eu acho que, óbvio, né, pelo contexto escravagista em que ele nasceu e viveu a maior parte da sua vida, é claro que não haviam muitos Machados pelo país afora, né? Óbvio, pela exclusão escolar, enfim, né, de tudo que a Constituição de 1824 negou à população negra brasileira. Mas eu tenho a sensação, e isso é só realmente uma coisa empírica, né, uma coisa pela minha própria história familiar, dos meus antepassados, de que mais pessoas, assim como Machado, buscaram fugir dos estigmas da escravidão
pela educação e pelo letramento. Obviamente que, naquela época, né, um letramento muito calcado na Europa, eurocêntrico, com todas aquelas marcas do século XIX que a gente sabe. Mas buscaram, sim. Eu acho que outras pessoas estavam nesse campo, nessa trincheira de se destacar pela educação. Então, ele é um gênio, obviamente, inegável. Ele é uma exceção por conta do sistema total do país, né, vigente no país, mas talvez ele tenha tido a felicidade de vir a público, né? E outras pessoas talvez ainda serão descobertas nessa chave da educação. Eu acho muito interessante o que você falou, Eliana, a questão da técnica, né? É claro que existe ali um grão, né, de genialidade no escritor que, dentro de condições adversas, né, para dizer o mínimo, ainda hoje são adversas, né? Um homem com a origem, enfim, do Machado. Mas o que tem no Machado, que eu acho muito impressionante, é o trabalho, né? Quer dizer, ele é um escritor, em geral a gente conhece o Machado, o grande Machado, né? O Machado das Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Machado de Dom Casmurro, né? E a gente conhece pouco o que o Machado fez para chegar, né, no Memórias Póstumas de Brás Cubas. As Memórias Póstumas são o 14º livro publicado pelo Machado, né? Antes disso, 1861, ou seja, 20 anos antes, ele publicou um livro chamado Os Encantos. Depois ele publicou, que era uma peça de teatro, depois ele publicou um outro livro com 2 peças de teatro, depois uma terceira peça de teatro, depois publicou um livro de poemas, depois publicou contos, depois publicou romances, para chegar uma história de escritor, né? Para chegar àquilo que a gente conhece, né? Então, acho que tem uma questão no Machado, tem uma perseverança, né? Tem um domínio de técnica de escrita que a gente vai percebendo quando lê, né, a obra do Machado em ordem, digamos assim, da publicação. A gente vai percebendo como ele vai ganhando, né, técnica, como ele vai construindo um repertório ficcional, né, vai dominando a escrita. E ele vai também, me parece, ganhando espaço dentro do universo literário que ele habita. Quer dizer, ele vai conquistando. Imagina se Machado chegasse com as Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Mesmo sendo um livro, né, o 14º livro, publicado 20 anos depois do primeiro livro, e aquilo foi um susto, né, e a reação às Memórias Póstumas de Brás Cubas as reações foram de surpresa, né, quando não desnorteamento por parte dos leitores, pelo que a gente tem registro, né? Me parece que o Machado ele vai fazendo aquilo que é possível a cada passo. Então ele vai dominar, né, a cena teatral, os diálogos, o tema do casamento, da traição no casamento. Isso está desde o primeiro livro, né? Depois ele vai fazer a sátira política numa peça chamada Quase Ministro. Depois ele vai experimentar na poesia, trabalhando com uma quantidade de referências a autores de vários lugares e épocas e línguas, né? Então aquela questão da citação que aparece no Machado muito mais adiante, tudo isso ele vai dominando, né? Então há genialidade, né, certamente, mas eu acho que algo a ser valorizado também no Machado é justamente o trabalho, né, e a técnica da escrita. É um escritor muito técnico, né? Ele sabe exatamente o que está fazendo a cada passo, né? Os primeiros livros parecem assim muito modestos, porque a gente já sabe onde ele vai chegar, mas me parece que a cada livro ele vai calculando o passo que é possível diante da condição que ele tem dentro do universo literário e diante do que ele tem de domínio da própria escrita. Isso eu acho muito, muito impressionante. Então, quando você fala de técnica, Eliana, você como escritora, né, você sabe que não é simplesmente, né, começar a escrever. Mas isso é um mito que existe, né? Isso é sei lá, a gente precisa desmistificar essa coisa do dom. Abre-se o céu e a inspiração vem e pronto, a pessoa senta. De uma hora para outra. De uma hora para outra. Eu acho que esse é um recado muito grande para as nossas gerações, para a nossa geração e para gerações futuras, de que existe um trabalho a ser feito. Tem um dever de casa antes de você brilhar e ganhar prêmios. Tem um trabalho todo a ser feito na leitura e na construção, realmente, do texto escrito, né? Tem um conto do Machado que ele fala do nome da personagem, que ele acha o personagem acha o nome feio, né? Aí ele fala assim, Felismina, o nome é feio, mas what is a name? Falou a Rosa dos Capuletos. Isso diz que ele leu Shakespeare, né? E que ele
está entendendo, né? Ele trouxe um elemento ali que é uma frase, mas aquilo mostra o tanto de bagagem que aquele autor... Repertório que aquele autor tem. Então, é sobre isso, né? A gente vive em tempos muito imediatistas e esquece de construir. Mesmo no lugar da arte, que as pessoas acham que é só inspiração e que não tem nenhuma transpiração, para usar o trocadilho aí popular. Né? Isso é impressionante, né? A quantidade de leituras que o Machado tem. Ele cita, né, as referências que ele faz. Você vê que ele tem uma enciclopédia. Né? Eu ia te perguntar sobre isso. O que se sabe das leituras que ele fazia? O que a gente sabe das leituras, né, que a gente infere muito é pelo que ele cita. Né? Então, muita coisa, né, que ele vai citando, o autor Shakespeare, a Bíblia e Shakespeare são, né, a Bíblia é o livro mais citado e Shakespeare é o autor mais citado. Isso tem um trabalho da Marta de Sena, ela fez um levantamento das citações e alusões na obra do Machado de Assis, e ela fez ali a contabilidade, digamos, das citações. Shakespeare é citadíssimo. Né? Então, ele leu realmente Shakespeare de cabo a rabo, e aparece isso na obra, né? Mas leu os franceses, leu os italianos, leu alguns russos, leu todos os portugueses, era grande leitor da literatura portuguesa, né? E leu os autores brasileiros também. Os contemporâneos dele. Os contemporâneos e os antecessores. Né? Então, leu ali, né, os autores que estão na origem ali da língua literária, tanto em Portugal como no Brasil. Né? Então, Basílio da Gama, por exemplo, né, que é um grandíssimo poeta, né, que o Machado leu muito bem, se refere a ele. Quer dizer, ele tem realmente, acho que dentro do século XIX, são poucos os autores, os intelectuais que têm a amplitude das leituras que Machado teve. Né? E tem uma frase, também lembrando um pouquinho o que a Eliana falou, né, de que o Carlos Drummond de Andrade, naquele poema, né, Ao Bruxo com Amor, ele diz, alguns leram da vida um capítulo, tu leste o livro inteiro. Né? Quer dizer, o Machado, ele é um grande leitor, né, não só de livros, né, mas também um leitor no sentido de observação, de um leitor do mundo, né, de observação do mundo. Acho que essa conjunção, né, da leitura aplicada, da leitura bem feita, né, com uma observação e com uma atenção ao mundo, que acho que isso é absolutamente singular no século XIX brasileiro. Eu não conheço outra figura no século XIX brasileiro que tem esse domínio, né, tão impressionante do que estava disponível, né, para ele. Né? Você citou o Drummond e o termo bruxo. Vamos contar aqui para quem está nos escutando como que surge a expressão o bruxo do Cosme Velho. Como é que Machado passa a ser chamado o bruxo do Cosme Velho? Então, a popularização desse epíteto, né, desse apelido do Machado de Assis, se dá com a publicação, em 1958, de um poema chamado A um Bruxo com Amor, né, que é um poema que o Drummond dedica ao Machado. O bruxo é o Machado de Assis, e que ele compõe esse poema com personagens, nomes de personagens, né, com situações e com pequenos fragmentos, né, da obra do Machado de Assis que formam, né, esse poema. Eu acho que é uma das mais belas homenagens de um escritor a outro escritor na literatura brasileira. Recentemente eu aprendi, lendo um artigo que saiu há pouco tempo, que quem primeiro cunhou o termo, né, bruxo do Cosme Velho foi o Moisés Velhinho, né, que era um crítico, né, meados do século XX, e o epíteto também foi utilizado pelo Augusto Maer, que é um outro grande crítico do Machado de Assis, mas foi o Drummond, efetivamente, quem popularizou isso, e se fala muito no bruxo, né, como uma espécie de clichê, né, se tornou uma espécie de clichê hoje. Cosme Velho, porque era o lugar onde ele morava. Né? É o lugar onde ele viveu as últimas décadas de vida, onde ele, né, viveu com a mulher, com a Carolina, né, até a morte. Ele morreu na casa do Cosme Velho, no Rio de Janeiro. Pena que a casa não existe mais, né? Sim. É uma pena, né? Porque houve até uma campanha em um determinado momento do século XX para que a casa se tornasse um museu, né? Mas, assim, a especulação imobiliária é implacável, né? Há muito tempo, né, no Brasil. E demoliram a casa já nos anos 50, se não me engano, né? Do século XX, né? Poderia muito bem haver tempo já para saber quem era Machado de Assis. Sabia-se quem era Machado de Assis e o que valeria a pena preservar aquilo. Eliana, você teve outro dia numa casa onde ele morou. Pois então, essa coisa, o Brasil tem muitos problemas com a memória, né? E eu, por um acaso, eu fui por uma leitura de uma peça e na porta, né, ali na Rua da Lapa, no Rio, tem uma placa da prefeitura. Aqui morou Machado de Assis, de 1874 a 75,
um dos maiores autores da língua portuguesa do Brasil, né? Um dos maiores. Gente, Machado era o maior. Né? E aí é isso, é um sobrado que está até bem preservado e tal, mas quem sabe, né, o que aconteceu ali, quais as intervenções que aconteceram no imóvel, onde exatamente, né? Tem uma escadaria que parece ser bem original, reformada, mas é bem... E aí, quando você vê aquela arquitetura daquele imóvel, aquela arquitetura está muito nas obras dele, né? Em quartos de cômodos, em locais, em ruas do Rio de Janeiro. Tem uma geografia do Rio de Janeiro na obra do Machado de Assis, que quem conhece bem a cidade, né, fica fascinado. E quando eu entrei na casa, eu não conseguia prestar atenção no texto que eu estava lendo, porque eu ficava olhando o imóvel. Gente, aonde o Machado andou por aqui? Onde é que... Muito interessante. Sentindo o ar do mesmo lugar onde ele esteve. Nossa, ele esteve aqui, gente. Então, isso é... E uma geografia que, em parte, foi, né, você do Rio de Janeiro, que foi aterrada, né? Que é aquela região ali do centro. Né? A praia de Dom Manuel aparece. Santa Luzia, né? Que hoje você vê a igreja, mas a praia está longe. Nossa, né? Mudou. E ruas que mudaram de nome. Tinha a Rua do Hospício, Rua Detrás do Hospício, Rua dos Arcos, Rua da Misericórdia. São lugares que a gente identifica ali no centro. E a região do Valongo, que essa, né, efetivamente emergiu, né, nos últimos anos, né, exatamente, com o trabalho arqueológico ali, né? Eliana, eu quero continuar ainda com você. Você, em obras como a Água de Barrela e O Crime do Cais do Valongo, ambienta os seus personagens, né, os enredos, nessa mesma paisagem, né? E eu queria te perguntar como é que era o século XIX para uma família negra brasileira. Meninas, eu nem sei se a gente tem tempo para falar aqui, né? Mas é muita coisa, né? Eu comecei a publicar com o livro Água de Barrela, que é uma história romanceada da minha própria família, né? A maior parte do livro se passa no século XIX, depois início do século XX. E, em seguida, eu fui para o... E aí fiz uma pesquisa enorme e apareceu um monte de coisa que nem entrou nesse primeiro livro. E isso me instigou para falar assim, não, mas peraí, tem mais coisas aqui que eu preciso... E aí o Valongo, essa região apareceu, e foi justamente num período em que o Rio estava com muitas obras de revitalização daquela área portuária, e o Valongo estava ali saindo objetos de dentro da terra, né? Nossa, tem uma história aqui, né? E o Morro do Livramento, que é onde o Machado nasceu, ela desemboca ali, né? Subida e descida ali pelo Valongo. Então, eu fiquei viajando, imaginando, né? Aquele homem andando naquela região ali. O morro foi desativado... o cais foi desativado 1800, ele ainda não era vivo, não era nascido. Uhum. Ele foi desativado em 1830 alguma coisa, ele nasceu em 39, né? Uhum. Mas estava ali quente, né? Estava ali muito poucos anos e ele vivendo ali naquela região. Então, todas as marcas da escravidão ali convivendo com aquele Machado, criança e jovem, né? Aparecem na obra dele. Vamos contar para quem está escutando a gente o que era o Cais do Valongo. Ah, sim, o Cais do Valongo, resumindo, o Marquês de Pombal tirou toda a questão do comércio de escravizados da Praça 15, porque, segundo eles, era muito vexatório para as mocinhas e as famílias olharem aquele espetáculo horroroso, né, das pessoas chegando maltrapilhas, doentes. E aí passou tudo isso para uma região que antigamente era afastada. Hoje a gente nem consegue observar esse afastamento, porque uma avenida, mas antigamente, ou se chegava ali por barco, ou então fazendo um caminho longo, subindo e descendo pequenos morros, que era a área do Valongo. Então, ali era um complexo, ou seja, você tinha um cais de chegada, tinha lazaretos de quarentena, tinha o mercado e tinha um cemitério, para quem não sobrevivia, né? Que é o cemitério dos Pretos Novos. Então, um lugar... E aí é fácil a gente imaginar a geografia, ou seja, um lugar assim, feito para abrigar a escravidão, devia ter lojas com ferreiros que vendiam instrumentos de tortura, deviam ter todo um comércio ligado àquilo, né? Você tinha casas ali para refúgio. O que era refúgio, né? Era o cara que chegava muito doente, era vendido a preço de banana, as pessoas
que cuidavam, davam qualquer remédio, qualquer coisa para botar de novo à venda. Então, é a mercantilização do corpo no seu mais extremo aspecto. E esse lugar a gente não estuda na escola, né? Ou pelo menos não estudava até pouquíssimo tempo. Então, eu resolvi trazer isso para o crime do Caju Valongo, e tem um personagem que é o Nuno Moutinho, que é um pouco uma homenagem, eu acho, que é o Machado, né? Porque eu fui reler muitas coisas de Machado para ver o linguajar, né? Aquelas ruas. Foi parte da sua pesquisa, Foi parte Machado. da minha pesquisa, Machado e Lima Barreto, né? Fui ler aqueles homens que estavam ali tão próximos daquele mundo, para saber como se falava, quais eram as questões, como é que era. E aí a gente consegue, no distanciamento do tempo, a gente consegue enxergar muita coisa, né? Então, não é um cara que ama Shakespeare, é um cara que ele é um negro também, como Machado, ele é um cara que o pai era branco, a mãe era negra, e é um cara negro de pele clara, entende todas as questões de passabilidade na sociedade. Então, ora ele está lá, ora ele está aqui, ora ele está engajado, ora ele não está. Tem todas as contradições que um personagem assim tem, né? E foi muito bacana essa viagem para escrever esse livro. Viagem ao século XIX, né? Hélio, quem eram os leitores de Machado? Você tratou desse tema num livro chamado exatamente Os Leitores de Machado de Assis. Quem que lia Machado de Assis? O que a gente tem de registro da leitura de Machado de Assis é basicamente aquilo que foi publicado na imprensa, né? São as reações dos contemporâneos a cada livro que era publicado, né? E isso varia, né, ao longo do tempo, desde o primeiro livro, né, o Desencanto, de 61, até o Memorial Diário, de 1908. Né, a gente vai vendo uma mudança, digamos assim, nessa recepção. A gente não tem nada, praticamente, dos leitores, digamos, leitores comuns. Né? Então, a gente não sabe exatamente quem eram os leitores do Machado, para além daqueles leitores mais especializados que tinham, né, acesso... Que faziam as críticas, comentários, às vezes, breves, né, publicados em jornais. Uma questão fascinante, que me levou, inclusive, a fazer esse estudo chamado Os Leitores de Machado de Assis, que foi o doutorado que eu fiz na Unicamp e defendi em 2001, foi o fato de, quando eu estava trabalhando com Helena, né? Helena foi um dos romances mais populares do Machado, publicado em 1876. E sendo um dos romances mais populares, ele vai ter uma nova edição só no início do século XX, mais de 20 anos depois. Então, durante 20 e tantos anos, né, 1.500 exemplares de Helena foram suficientes para abastecer, né, digamos assim, o público, né, leitor do Machado. Claro, tinha saído antes em jornal, mas os jornais são, né, perecíveis, são lidos, pouca gente guarda o jornal. Existiam as leituras, né, de oitiva, né, as leituras em voz alta com outras pessoas, então tem uma multiplicação, digamos assim. Mas pensar que o maior escritor, né, o escritor que tinha um grande reconhecimento já no século XIX, publica um romance, que é o seu romance mais popular, né? O Helena foi um romance muito bem recebido, né, em relação aos outros textos do Machado. Uma Helena, o que a gente vê como romance meio romântico, né, melodramático, como se fosse assim, uma espécie de anti-romance machadiano, né? Você mesmo disse, né, José, que foi um dos livros que você, de entrada, digamos assim, no Machado, e que você, né, depois precisou conhecer um outro Machado para gostar mais. Mas esse foi um romance que, para o público contemporâneo ao Machado, agradou muito, né? E demorou, né, tanto tempo para que ele tivesse uma segunda edição. Isso me levou a questionar, né, a questão do público leitor, o que me levou a buscar, né, o que era o leitorado do Brasil do século XIX. Eu cheguei num documento, naquela época, hoje esse é um documento que é muito mais acessível, do primeiro recenseamento realizado no Império, o primeiro recenseamento geral, né, realizado no Brasil, de 1872, cujos resultados foram publicados em 1876, justamente ano de publicação do Helena.
em que se tinha o seguinte dado: 84% da população não era analfabeta, não tinha acesso à escrita. Quer dizer, então era um país, né, com uma taxa, digamos assim, de acesso ao código escrito, nem vamos dizer à literatura e aos livros, o que é muito menor, de 16%. Né? Então isso para mim foi uma coisa muito impressionante, me levou a fazer uma investigação sobre o que eram os leitores. É difícil quantificar, né, mas esses números eles nos dão um parâmetro, né, quer dizer, o que a leitura no Brasil, os leitores no Brasil em relação a países que serviam de referência para os escritores brasileiros, né? Por exemplo, sobretudo, a Argentina. Argentina, o mesmo México, França e Inglaterra, que eram países que tiveram um nível de alfabetização muito grande já no final do século XVIII, início do século XIX. Você tinha fenômenos literários, né? Livros que eram best-sellers, de escritores, mesmo nos Estados Unidos, né? Meados do século XIX, você tem autores que fazem, né, excursões internacionais. A Harriet Beecher Stowe, né, autora da Cabana do Pai Tomás, foi uma autora, foi um estrondo. Ela criou o primeiro best-seller americano. Quer dizer, havia a possibilidade, mesmo em países, digamos, novos, né, novos entre aspas, Estados Unidos, um deles, né? terem um público leitor grande. Né? No Brasil, a gente tinha essa condição. O maior escritor brasileiro, publicando seu romance de maior apelo popular, né? Teve 1.500 exemplares, né, numa primeira edição, e durante 20 e tantos anos isso foi suficiente. Então, era um público restrito, né, um público bastante especializado, o que bate um pouco a impressão que os escritores, com os depoimentos dos próprios escritores, né, não só no século XIX, como na primeira metade do século XX. Muito pouca gente viveu de literatura, né, e ainda hoje, muito pouca gente vive de literatura no Brasil. Os jornais e as peças de teatro, de alguma maneira, ajudavam a deixar o nome dele mais conhecido. Certamente, quer dizer, no trabalho no jornalismo, que ainda é um trabalho que, né, muitos escritores, ao longo de todo o século XX, muitos escritores também foram jornalistas, né, que é uma forma de divulgar o trabalho, de ganhar algum dinheiro, né? Sou jornalista. Já vou chegar aí. E o teatro o teatro era um lugar de consagração, né? Muitos autores do século XIX, que a gente conhece hoje como grandes romancistas, começaram pelo teatro e pela poesia, né? São gêneros clássicos, né, que tinham uma visibilidade enorme, né? E o prestígio do romance vem depois, né? O romance vai ganhando prestígio à medida que o século XIX avança, né? Mas na primeira metade do século XIX, até, né, e meados dos anos 50, 60, o teatro foi um lugar muito importante, inclusive de difusão de ideias, né? Na campanha abolicionista, o teatro tem um papel importantíssimo, né? Então a gente conhece isso. E o Machado começa por esse caminho, começa pelo teatro, depois vai pela poesia, depois vai para o conto, e só depois ele estreia o romance em 1872 com Ressurreição. Então ele faz um caminho, né, aquilo que eu dizia no início, de um trabalho, mas também é de alguém que vai, né, percebendo qual é o terreno, né, em que ele está. É muito impressionante. Quer dizer, o Machado foi um homem que teve muita sagacidade, né? Muita inteligência para perceber quais eram as possibilidades, né? Para ele entrar no mercado naquele mundo, de se inserir dentro daquele mundo, daquele universo literário. Eliana, eu quero te perguntar, tua história como leitora, nessa história como leitora, como é que entra o Machado? Você já comentou que ele foi parte de sua pesquisa também, entendo que há uma redescoberta dele. E esse paralelo aí que a gente pode fazer do escritor que precisa também trabalhar no jornal antes. Você estreia no romance um pouco depois, né, de já ter uma história no jornalismo. Eu acho que eu tenho uma história com o Machado que é a história de muita gente no país, que é aquela pessoa que é apresentada na escola, né? Porque eu sou de uma geração que estudou no ensino médio, principalmente, né? Afinal do que hoje é o fundamental, o ensino médio, os clássicos. Então, entendia-se como clássicos, né? Machado, sei lá, Fernando Pessoa. E aí você tem uma adolescente, né, de 13 anos, 14 anos, lendo Dom Casmurro. Isso é muito complicado, né? No final do século XX, lendo Dom Casmurro. Então, aquilo era um choque assim, muito grande no linguajar, na própria temática. Afasta, ao invés de aproximar, né? Com raríssimas exceções.
mas a maioria dos estudantes se afastam do Machado nesse período porque é uma imposição. E já na própria adolescência você já tem aquela rebeldia de tudo que é obrigado, você já torce o nariz, né? E ainda é uma coisa que não conversa muito com você. Então eu só fui redescobrir o Machado mais tarde, né? Mais velha, na faculdade, e principalmente quando eu entendi de escrever, e principalmente escrever ambientando histórias no século XIX. Eu senti Machado me chama, né? Eu preciso conversar com ele. E ele conversou comigo não só por intermédio das obras, mas pela própria história de vida. Por quê? O professor acabou de dizer, né? Ninguém vivia de literatura e não vive ainda hoje, né? Com raríssimas exceções também, né? Eu acho que hoje a gente até consegue ter alguma renda e tal, mas viver e construir, enfim, não é uma carreira... Criar filhos, né? Criar filhos e pagar toda a quantidade de boletos que a gente precisa pagar, a gente precisa... Eu acho que se o Machado hoje... vivesse hoje, talvez ele fosse roteirista, porque ele foi experimentando também formatos de texto, né? Foram formas de contar uma história. E isso é muito, muito bonito, muito fascinante, muito ousado e corajoso de um autor, né? Que não fica na zona de conforto, ele vai se desafiando. Então, eu acho que isso, para mim, isso ficou um pouco para mim. Eu sou uma pessoa que eu vou me desafiando, né? Eu escrevi lá um romance, ao contrário dele, eu fui logo lá, começando com um romance de 300 páginas, mas depois eu voltei. Eu fui escrever poesia, fui escrever conto, eu fui escrever roteiro, eu fui me desafiar com outras formas de escrita. E isso eu acho incrível, porque você amplia as suas possibilidades. Eu vejo também, né, que a história de vida dele fala da construção de um artista, aquilo que ele construiu, a carreira, né? Ele foi observando aonde ele podia, ele foi tateando o terreno, como bem disse aqui o professor, né? Foi tateando o terreno, mas ele também ele estava inserido na máquina governamental, ele era um burocrata, né? Ele chegou a dirigir o departamento que fiscalizava a lei do ventre livre, a aplicação da lei do ventre livre, por exemplo, né? Então, e existe pesquisa sobre isso, né? De que os pareceres dele mostravam tanto que ele era preocupado com o cumprimento dessa lei, de que as pessoas realmente fossem libertas. Isso mostra um outro lado do Machado. Então, é isso, né? Eu acho que, durante muito tempo, a gente não juntou a pessoa física com a jurídica, vamos dizer assim, né? O autor com o cidadão. Com o trabalhador, funcionário público. Cidadão, funcionário público, a pessoa que era um cidadão, que estava inserido ali naquela sociedade. Hoje, eu acho que a gente vive um tempo que isso é meio indissociável, né? A gente, até pela superexposição que todo mundo tem, por conta de rede social, internet, participação em eventos, não tem muito como separar a pessoa da obra, né? A gente topa com os autores o tempo todo e principalmente com a forma com que aquele autor pensa. Então, é mais fácil, não sei, você construir aí um panorama de quem seja aquela pessoa. Essa arqueologia sobre o Machado, ela foi sendo feita aos poucos pelas próprias condições da época e os meios que a gente tinha. Mas ele me fala muito sobre como construir uma carreira, sobre como, afinal de contas, o que é a arte, né? Que é desafiar não apenas quem lê, mas principalmente quem escreve. Você precisa se desafiar, tá eternamente investigando outras formas de contar, de narrar, de falar. E, principalmente, estratégia. Eu acho que estratégia é um nome, é uma palavra que casa muito com Machado de Assis, né? Ele tinha uma estratégia para estar naquela sociedade, ser reconhecido por ela, e ele tinha uma estratégia para contestar esta mesma sociedade. Isso para mim é que é o genial dele. Queria complementar uma questão que você levantou, né? O trabalho do Machado como funcionário público, né? Ele foi diretor de uma das seções da Secretaria da Agricultura, que era responsável não só pela aplicação da lei do ventre livre, tem um trabalho muito bonito e muito bem fundamentado do Sidney Chalub, chamado Machado de Assis Historiador. Isso. E tem um ensaio também do Zé Almino de Alencar, da Casa de Rui Barbosa, sobre os pareceres e os despachos do Machado como funcionário público, que se chama Dois Cândidos, Quase um Só, em que ele traz a história do pai contra a mãe,
né, do Candinho, e liga isso a decisões diversas do Machado de Assis em relação àquilo que estava sendo solicitado pelo senhor, né, era uma querela entre o senhor e o escravizado. Mas, né, o que é interessante, né, dentro dessa questão da estratégia e da posição estratégica do Machado, é que ele estava numa secretaria que tratava não só da lei do ventre livre, como a aplicação da lei de terras, de toda a legislação que trabalhava com a questão das terras do Brasil. Quer dizer, a questão da terra e do trabalho, ele observou isso por décadas, né? Então ele estava num lugar da burocracia do Império em que ele podia ver as questões mais dramáticas e mais, né, sem solução, né, que a gente não encontrou nenhum tipo de solução no Brasil até hoje, que é a questão da distribuição de terras, né? A abolição foi feita. Aí, né? E a questão do trabalho, né? Então é incrível, né? Fora, né, os jornais em que ele também, né, trabalhou a vida inteira. Quer dizer, ele tinha um lugar de observação, né, da sociedade brasileira, do mundo, muito, assim, muito impressionante. Ele construiu o Brasil. Ele era acionista do Diário de Notícias, né? Que era um jornal contra a escravidão também, né? Eu não tenho a informação dele ser acionista, mas ele participou de todos os principais jornais, né, do seu tempo, do Rio de Janeiro, publicou em quase todos. Na Gazeta de Notícias, ele publicou, né, muitos contos, publicou crônicas, né, durante décadas. Ele teve uma participação grande. Eu não tenho a informação do acionista, mas ele estava, né, no Diário do Rio de Janeiro, depois no Globo, que foi um jornal dos anos 70, e depois a Gazeta de Notícias, que foi um jornal, né, que modernizou, digamos assim, o jornalismo. Ele estava nesses lugares, lendo jornais alucinadamente. Também ele era um grande leitor de jornais, comentando as notícias, né, nas suas crônicas, né, e observando como funcionário público, quer dizer, as entranhas mesmo, as disputas do poder e o modo como o poder, né, se exercia, né, da forma brutal, né, em que ele se exerce no Brasil, desde que se constituiu este lugar. Então eu acho muito impressionante isso também no Machado. Quer dizer, fico imaginando um escravocrata daquele sentado na frente dele, com o despacho na frente, né, e o Machado observando aquele ser e como ele pôde usar isso na literatura. Eliana, e seus leitores e suas leitoras? A gente estava comentando sobre os leitores e leitoras de Machado. Eu quero saber, hoje a gente consegue entender melhor, né, até pelo contato com o público, em eventos, né, quais são os leitores, né? Conta como é que é essa relação com os leitores e leitoras. Olha, isso me surpreende todo dia, né? Porque eu acho que eu escrevo, tem um projeto literário que também não foi dado assim de cara, né? Eu acho que está se desenhando ainda, está em curso, que ele investiga um pouco a vida negra, né? E o que é você ser uma pessoa negra no Brasil, em diversas épocas, né? E eu tento subir essa montanha por vários lados diferentes, vários flancos diferentes, e isso atrai, na minha cabeça, né? Isso atrairia determinado público. Mas não, eu vejo que isso toca a muita gente com perfis os mais variados, os perfis mais diversos, porque dentro dessa questão existem outras questões que são de absolutamente todo mundo, ou seja, uma solidão extremada, um sentimento de impotência, um sentimento de, às vezes, de que a gente está numa montanha-russa. Tem horas que você está, uau, acho que eu consegui, quando você vê, você não conseguiu coisa nenhuma, e um sobe e desce. Tem uma vida ali, e a vida é isso, né? A vida, ela pertence a todos e todas nós. Então, eu fico muito feliz de ver o tanto de gente que com perfis inusitados para mim e que se apropriam dessas histórias que eu vou escrevendo. E é bacana esse contato que a gente tem nos eventos e o próprio acesso que as pessoas têm pelas redes sociais, pelas plataformas todas que a gente inventou ao longo do último século, né? Vem inventando. Isso traz um novo momento e eu acho que uma nova responsabilidade também, né? A gente tem aí alguns desafios. Um é não se prender a isso também, né? Para que a gente continue se desafiando como artista e também exercitando essa liberdade de escrever sobre o que a gente bem quiser, né? Eu acho que a gente precisa se soltar um pouco disso também. E ao mesmo tempo, há uma responsabilidade com a testemunha do tempo
em que a gente vive, né? Porque eu acho que todo autor, toda autora é um pouco testemunha da história. E às vezes a gente até antecipa coisas, né? Porque a gente está tão antenado e tão observando com lupa, fazendo esse exercício que o Machado já fez há 200 anos, né? De olhar as pessoas e as situações com lupa, e a gente acaba, não por nenhum dom premonitório, mas pelo simples exercício da fabulação. Então, a gente acaba emulando situações que realmente no futuro se verificam e acontecem. Então, acho que todo mundo devia ler muito, porque escritores e escritoras são bruxos e bruxas. Hélio, o Machado, ele, com o passar do tempo, né, após a morte dele, sobretudo quando há o centenário de nascimento, 1939 parece ser um ano muito interessante para a reputação dele começar a crescer. Então, conforme as décadas foram passando, o Machado foi se tornando ainda maior. E essa reputação também com a leitura dos estrangeiros, né, dos críticos estrangeiros, estudiosos estrangeiros. Conta um pouco como foi essa história de um autor que vai crescendo com o passar do tempo, mesmo já falecido. Bom, o Machado tem uma história das leituras do Machado. Quer dizer, o Machado já foi lido, já foi entendido de maneiras muito diversas, né? Desde os primeiros registros, né, de uma reação ao texto do Machado são ainda da década de 1850, né? Ele publica textos de jornal, antes de ele publicar livro, já tem ali gente reagindo de alguma maneira ao Machado. Um textinho aqui, outro ali, né, uma coisa modesta, mas ele chama a atenção, né, desses leitores qualificados que a gente vinha falando, os leitores que têm acesso aos jornais há muito tempo, né? Mas pelos seus contemporâneos, ele vai ser entendido como um escritor meio esquisito, né? É um escritor meio à parte, né? É um termo que se usa. Os grandes críticos, o Zé Veríssimo, por exemplo, né, que foi muito próximo do Machado, acompanhou a carreira do Machado, ele leu o Machado como um escritor de exceção, né, um escritor meio que não está muito vinculado, que não se entende muito a vinculação dele à tradição literária brasileira, né? Então ele vai ser lido como um escritor pela negativa, né? Não tem paisagem na obra do Machado, não tem quintais, não tem muita emoção. Nesse caso, a paisagem seria do José de Alencar. Exato, quer dizer, que é o que se esperava dentro de um quadro, né, romântico e depois de um quadro naturalista, essa presença maciça, né, ou massiva do meio ambiente, né, das florestas, né, daquilo que seria típico, digamos assim, do Brasil, que deveria estar dentro da literatura. Ele foi muito cobrado por isso, né, por ser um escritor também assim muito pouco sentimental, né? Quer dizer, não tem muito extravasamento emocional dentro da obra do Machado, não tem grandes cenas, né? Grandes arrancos e grandes arroubos, né, emocionais. Isso tudo foi, né? Tem ironia. Tem ironia, que muitas vezes não era percebida. Mas assim, os seus contemporâneos, a gente pode dizer, num quadro muito geral, que ele foi lido como um escritor de exceção. Escritor pouco brasileiro. Então ele vai ser chamado de francelho, de um modo pejorativo, como imitador dos franceses. Ele vai ser chamado de escritor vitoriano, né? Ele vai ser escritor... Vitoriano por causa dos ingleses. Dos ingleses. Aí vem a questão do britânico, do humorismo inglês, de um humor que não é muito brasileiro, que é uma coisa que o Machado imita, né? Ele vai ser chamado pejorativamente, de uma forma racista, pelo Silvio Romero, de macaqueador, de Sterne, Lawrence Sterne, né, um escritor, né, de língua inglesa, né, que o Machado cita lá no começo dos Brás Cubas, a questão da forma livre do Sterne, enfim. Ele vai ser entendido como, né, grego, né, ático, né, são vários nomes que são atribuídos ao Machado, várias qualificações que marcam, digamos assim, um escritor como se não fosse um escritor brasileiro. No início do século XX, isso permanece, e nos anos 30, quando se dá a comemoração do centenário do Machado de Assis, que assim, tem uma mobilização do Estado brasileiro, né, sobretudo do Estado Novo, né, a ditadura do Vargas, se faz assim, uma enorme campanha, né, de transformação do Machado em grande escritor brasileiro, em grande escritor nacional. Então se publicam filmes, se publicam livros, se faz o primeiro filme adaptado de uma obra do Machado de Assis, que é uma adaptação do Apólogo, né? Aquela história da agulha e a linha, a primeira vez que faz uma adaptação, programas radiofônicos, enfim. E aí o Machado é transformado num escritor brasileiro exemplar. Né? Então, veja, tem uma mudança aí radical desse escritor que não era brasileiro, que era um pouco imitador de outros escritores, que não estava ligado um pouco à tradição brasileira, que não era reconhecido como tal. Ele vai ser transformado em o grande escritor brasileiro e também uma figura exemplar. Né? Então, toda a ideia, né, do Machado,
também que tinha a ver, né, com a promessa do Estado Novo, de um Estado burguês que prometia, digamos assim, a possibilidade da ascensão social. A ideia do Machado, que sai do Morro do Livramento e chega até a Academia Brasileira de Letras, todo o percurso ascensional, né, da trajetória social do Machado, né? é tomado como algo exemplar. Isso se dá, eu escrevi um livro que se chama Machado de Assis, o escritor que nos lê, que eu vou percorrendo um pouco essas etapas, né, das leituras dominantes. Então, essas leituras vão variando. Você perguntou das leituras estrangeiras, né? Há uma leitura estrangeira, uma leitura feita fora do Brasil muito importante, que é a leitura de uma crítica norte-americana, Helen Caldwell, né, que em 1960 ela leu Dom Casmurro, que até então tinha sido lido como um romance do adultério feminino, né? Praticamente não se tinha levantado grandes questões a respeito, né? O que se endossava era a versão do narrador Dom Casmurro a respeito de Capitu, né? Era traiçoeira na infância e se torna uma traidora, né, na vida adulta, que é a tese do narrador Dom Casmurro. Isso foi naturalizado. Um ou outro chamou a atenção para esse narrador é meio esquisito, mas isso não teve de fato desenvolvimento. Em 1960, uma crítica norte-americana, Helen Caldwell, na Califórnia, já, enfim, né, com um movimento feminista e com uma mulher com uma autonomia, né, muito maior, ela lê o romance e fala assim, bom, mas esse narrador, ela escreve isso numa carta para o editor. Eu encontrei essa carta há alguns anos na Biblioteca Pública de Nova York. Ela escreve para o editor que está publicando o livro e fala assim, mas esse narrador é um neurótico, né? Esse narrador não dá para confiar nele, né? Então ela vai, pela primeira vez, ela vai escrever um livro inteiro, né, para, né, tentar provar aquilo que é difícil de provar também, o que seria, né, a inocência, como ela diz, né, entre aspas, né, eu estou colocando entre aspas, de Capitu, né? Mas é uma virada na leitura do romance. Começa a se ler o romance desnaturalizando a versão daquele que tem o poder, que é o narrador, que é o homem de posses, né? O que mostra a posição dele, do ponto de vista formal, extremamente avançado. Exato. Em relação aos procedimentos de narração da época. Exatamente. Que embora ele fale, olha, a minha memória é ruim, eu minto, né, eu não sei muito bem, eu estava vivendo sob forte emoção, o ciúme estava enlouquecido de ciúme, né, mas nada disso foi suficiente para alertar uma estrutura, né, uma comunidade leitora, né, muito patriarcal e que naturaliza, digamos assim, o discurso daquele que tem o poder, de que talvez aquilo pudesse ser questionado, quer dizer, que aquela versão dos fatos fosse tendenciosa. Então foi preciso uma mulher, né, de fora do Brasil, não, né, ateia, ela se dizia ateia, quer dizer, não religiosa, né, olhar para esse narrador de uma forma, né, descrente, digamos assim, daquilo que ele estava dizendo, né, e levantar a lebre. E isso propiciou... Até chegar às interpretações de que não é uma história sobre o traidor ou a traidora, mas sobre a traição em si, né? O que é a traição? É uma especulação sobre o que é esse sentimento de ser traído, de ser traído. É interessante, porque ele foi lido como um romance, como se fosse um romance de adultério do século XIX, com Madame Bovary, né? De uma chave ainda do romance do século XIX, do grande romance de adultério. Mas aí o deslocamento que se dá é em direção, quer dizer, o que interessa aqui não é o adultério feminino, mas o ciúme masculino. Né? E o poder que está, né, associado a esse ciúme, o poder de destruição que está associado a isso. Tem uma leitura também do triângulo que envolve o Bentinho. O Escobar. O Bentinho com o Escobar. Sim, também há leituras que levantam, porque tem uma triangulação ali do ciúme, né, que envolve, né, até pela descrição do Freud, né, um terceiro, né, quer dizer, tem uma questão da triangulação, em toda a estrutura de ciúme tem um terceiro, e tem também uma espécie de negação, né, não sou eu que o deseja, né, não é ele, Dom Casmurro, que deseja o Escobar, mas é ela sim que o deseja. Sim. Então é uma leitura, quando a gente lê o Freud descrevendo, né, a estrutura do ciúme, no texto acho que dos anos 20, né? Você vê como o Machado, na observação, né, de uma situação, ele traz ali uma estrutura que permite, inclusive, né, essa hipótese de leitura. Né? Eliana, há agora um novo movimento no Brasil para entender a contribuição da autoria negra, não somente na literatura, como no campo artístico. A gente vê publicações, curadorias de arte, museus, né? Isso está acontecendo
de uma maneira bastante vigorosa e também trazendo novos nomes antigos, né, que a gente não deu atenção no passado, mas também novos nomes têm a possibilidade de aparecer. Novo aparato crítico, pesquisas em arquivos. O escritor e professor Edmilson de Almeida Pereira fala inclusive, de outra epistemologia, né, que é necessária. Queria que você contasse como que você está acompanhando isso na cena literária brasileira, né, com editoras, com discussões, você sendo autora negra, e que também traz essa questão para a sua obra. Poderia não trazer, também seria uma opção de literatura, mas também você traz isso. Embutida nessa discussão, tem várias outras, né? Como o que é ser brasileiro, o que é ser brasileira, o que é colorismo, o que é um país que tem... Todo mundo reconhece que o racismo existe, mas ninguém se diz racista. E o valor estético, afinal disso, né, para a arte. Como isso interfere no que a gente produz. Tem toda uma questão mercadológica também, tem toda uma questão de marketing, tem várias coisas aí. Várias discussões embutidas nesse tema. Eu enxergo como um momento muito interessante, onde muita gente finalmente está tendo coragem de se assumir escritor, né? E de escrever, e de tentar publicar, de tentar mostrar suas obras, e de tentar elaborar um pensamento. E isso era muito desencorajado por um mercado muito excludente. E aí, a partir do momento que alguns autores começam finalmente a ter algum reconhecimento, alguma capilaridade, peraí, eu acho que eu também posso, né? Isso o Brasil e, sei lá, o mundo só tem a ganhar com isso. É óbvio que muitas coisas, né, a gente precisa relativizar e colocar numa perspectiva do tempo. Eu hoje, aqui inserida nesse processo, talvez eu não tenha o distanciamento crítico para olhar esse movimento de fora. Eu acho que me aprisiona e me liberta ao mesmo tempo. Me liberta no sentido que me afirmar uma escritora negra é um posicionamento político diante de um mundo, não só Brasil, diante de um mundo com muita vontade de trazer de volta o passado, né? A extrema-direita aí graçando, tentando de todas as formas conservar o que não tem a menor cabimento mais, né, em pleno século XXI. Então, é libertador nesse sentido. Eu me afirmo uma escritora negra, eu me afirmo uma pessoa que ousa pensar um país. Mas, por outro lado, me aprisiona porque me bota numa prateleira, né? Ou seja, se eu tentar sair daquela prateleira... O Machado foi... Esses rótulos, né? Em todas as épocas... Há uma tentativa de rotular. Se é brasileiro, se não é brasileiro. Se é brasileiro, se não é brasileiro, se é francelho, se é vitoriano, se é... Então, fugir, né? Ter essa ginga de fugir, fazer essa capoeira aí e fugir desses rótulos é um desafio para a gente, porque não adianta, sabe? Eu acho que a raça sempre vem na frente. Eu, quando chego num lugar, as pessoas não olham, é uma mulher. Olham, é uma pessoa negra. Depois vê, é uma mulher, né? Isso me precede, né? Então, é algo que a gente não pode fingir que não existe. E é óbvio que essa experiência, que é impactante ser uma pessoa negra no Brasil e no mundo no tempo em que a gente vive, transpira em tudo que eu escreva. Uma receita de bolo, sei lá, qualquer coisa que eu escreva, por mais que eu esteja falando de outra coisa, isso vai aparecer trazer ali, nas palavras que eu escolho, nos lados que eu observo, aonde eu ilumino o texto, onde eu não, enfim, os diálogos que eu coloco, tudo vai aparecer. Então, isso a gente não consegue esconder quem a gente é. Eu acho que não, né? Eu acho que não dá para... Se você olha a obra do Machado de Assis, olha direitinho, você vai ver quem era o cidadão Machado de Assis. Quando você olha direitinho a obra... O autor está ali. O Machado afrodescendente. A gente não escreve. O professor Eduardo de Assis Duarte tem um livro, né? Machado de Assis afrodescendente. Você não foge a gente não foge da gente mesmo quando a gente escreve. O que a gente leu, o que a gente... Enfim, tudo transpira para o que você faz. Então, eu acho que é um momento muito pujante, muito desafiador também, porque é isso, né? A gente não pode ficar
única e exclusivamente. A Jefferson Tenório fala bem sobre isso, né? Eu não escrevo sobre racismo. Quando você lê um livro como Água de Barrela, ele está lá, claro, está lá. Porque História de uma família. é a história de uma família e graça da escravidão. Então, isso é de saída, já estamos aí, já estamos com os pés fincados aí. Mas fala de muita coisa, fala de educação, fala de sonhos, fala de como uma família se mantém pelo afeto, de como ela mantém conhecimentos vivos, apesar das tentativas de apagamento, fala de religião, fala de tanta coisa, né? De formação de país. Então, a gente vincular isso apenas à experiência traumática do racismo é apequenar autores e um monte de obras, né? E é reduzir. E eu acho que escapar desse reducionismo é o nosso grande desafio. Mas eu vejo com felicidade o surgimento de outras vozes, eu vejo com felicidade também o sucesso que algumas obras fazem, né? E alcançam o mundo, porque quanto mais a gente é a gente mesmo, mais a gente é universal. E essa é a principal discussão, afinal, o que é universal? Uhum. O que é o clássico? O que é o canônico? Quem define isso? Né? Quem estabelece essas regras, essas bordas, essas fronteiras? Então, eu acho que é esse momento que a gente está vivendo. Uma questão ligeiramente ou muito polêmica em relação ao Machado é a questão de mulher escrevendo, né? A gente sabe que quando ele foi o fundador, né, da academia, uma das cláusulas impedia as mulheres de serem participantes, integrantes. Somente nos anos 70 isso muda, 70 do século XX. Queria que você comentasse sobre ser escritora no Brasil. Pois é, então, mulher. A gente derrubar esse muro, né, é a tarefa para sempre, né, para a vida. Você olha a Academia Brasileira de Letras, até hoje é a Lília Schwartz, é a Heloísa Teixeira, é a Rosisca, Ana Maria Machado e Fernanda Montenegro. Nenhuma delas negra, ou seja, essa porta ainda está fechada para a gente. Então, é muito estranho, né, que a gente tenha esse grau de anacronismo nessa instituição. E eu fico me questionando, às vezes, né, e muito tranquilamente, né, sobre a utilidade de instituições que resistem tanto ao avançar das eras, sabe, a ler as pessoas fora dessa chave do gênero. Enfim, eu acho que tem muitas questões aí. A gente, óbvio, né, o Machado é um homem do século XIX, a gente não pode tirar isso dele, né? E está ali se hoje, 2024, a gente tem esse o problema ainda está dado, né? Imagine 1800. Então, enfim, são muitos desafios. É estranho, né? O autor, ele ganha uma notoriedade, parece que vira santo. Não, é um ser humano com todas as questões que os seres humanos têm. Um monte de defeitos também. Contradições. Ele estava errado de assinar um troço, de impedir a entrada de mulheres. Estava errado. E é isso, né? Estava errado. Então, avancemos, né? Vamos acertar isso aí, vamos empatar esse jogo. Hélio, Machado e seu olhar crítico para convenções sociais, jogos e dissimulações, né? Qual é o Brasil que a gente vê nessa obra? Eu acho que é um Brasil que é muito violento, né? Acho que tem uma violência muito forte, implícita na obra do Machado, né? A violência que tem a ver com as questões de gênero, a violência que tem a ver com as questões raciais, né? A violência com a infância, né? Eu acho que é uma obra em que essas questões estão muito presentes, né? E também, né, junto com isso, grandes questões, né, todas as grandes questões, né, humanas, né? Quando o Drummond, então, eu retomo lá, né, que alguns leram da vida um capítulo e tu leste, né, o livro inteiro, me parece que a gente tem, né, dentro do Machado, quer dizer, as paixões todas, né, as paixões humanas, as fraquezas, as grandezas, poucas, né, ali presentes, né? Então, acho que realmente é um panorama muito vasto, né, do que somos nós como seres humanos e também como uma sociedade, né,
muito calcada, né, em formas muito variadas de violência em torno de alguns temas fundamentais, como eu disse, em que ele testemunhou ali, né, a questão da distribuição da riqueza, a questão da distribuição da terra, a questão do trabalho, né, todas essas questões estão muitíssimo vivas, né, no Machado. E talvez por isso, quer dizer, ele seja tão presente, né, para bem e para mal, né? Quer dizer, as questões das quais ele tratou, tanto as questões humanas como as questões sociais, né? Históricas, né? Que vemos aqui, elas estão pulsando, né? Então não é difícil, por exemplo, né? Eu tenho ensinado Machado de Assis há mais de 20 anos na universidade, que alunos de 19, 20 anos, né, percebam, né, imediatamente as relações que há entre os dramas, os dilemas, né, que estão presentes nos textos do Machado e dramas e dilemas que a gente vive hoje, né? Então é um escritor realmente que tem uma permanência, né, e tem uma contemporaneidade, quer dizer, ele guarda, né, essa capacidade, né, de captar as questões e as relações com uma profundidade tão grande, né, que a gente, porque não são pessoas, né, não são indivíduos, né, são relações, são estruturas, né, que parece que o Machado consegue aprender nos seus escritos e que são muito profundas e que estão presentes aí ainda hoje, seja porque continuamos sendo humanos, né, com tudo que isso significa, mas que também estamos num país, né, que tem questões a resolver, né, e que nunca são resolvidas e que estão sempre adiadas, né? Eliana, você trabalha com o passado, mas você também trabalha bastante com o presente. Então, vou citar aqui, por exemplo, Solitária, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse livro e o quanto ele está relacionado a esse passado também. E Contos Seus em A Vestida também traz esse presente, em que a gente vê esses ecos tão fortes do passado no nosso presente. Machado de Assis nos ensinou que a gente não deve deixar as questões de lado, né? E que a gente deve sempre cutucar com vara curta essa onça, que é a elite brasileira, que é, sabe, uma sociedade assentada em bases tão injustas. O Solitária, que é a história de uma empregada doméstica que vai para o serviço com a filha, que é um clássico nas cidades e na sociedade brasileira. Quem não foi o filho da empregada, ou foi a patroa, ou foi a empregada, em algum lugar todo mundo que lê se coloca nesse livro, né? E eu acho que se explica um pouco o sucesso dele, porque ele instiga bastante a você pensar aonde você está nesse cenário, né? Nesse panorama. Uma das pesquisas que eu fiz para o Solitária foi um trabalho de arquitetura, aqui com imóveis de classe média de São Paulo, em que analisa os espaços fazendo um paralelo com a planta baixa de engenhos de açúcar, e é a mesma lógica, né? Imóveis de classe média alta aqui em São Paulo. Então, a mesma lógica. Onde tinha a senzala era o quarto. Hoje localiza-se o quarto de empregadas, dependências dos empregados, onde era o sobrado é a sala, onde era o lugar das carruagens era a garagem. Então, é a mesma lógica de arquitetura, o que demonstra uma vontade de continuar com esta mesma lógica de organização de sociedade. Ou seja, se você tem uma incorporadora que constrói um prédio com um quarto, uma dependência de empregada, é porque ele espera que ele seja ocupado. E ocupado por quem, né? E aí, quando não ficou muito de bom tom você ter esse quarto reversível, né? Ou seja, fica aí na tua consciência você ter uma semi-escravizada ali ou não, né? E aí, quando não tem, isso vai para onde? Isso vai para os aplicativos. Você vai aplicativo de emprego doméstico, você chama uma diarista, a menina não pode comer na sua casa, ela tem que pagar o próprio transporte, ela ganha um nada para ficar o dia inteiro na sua casa limpando, e ela não pode nem sentar, segundo as ordens lá, ela não pode nem sentar no sofá. Então, a gente tem uma lógica de sociedade que, como disse a Saidia Hartman, né, a pesquisadora, é uma sobrevida da escravidão. A gente faz tudo para atualizar. É a escravidão 2.1, 2.2, 4. Nem sei nem em que versão da escravidão a gente está, mas a gente está nela, de alguma forma, né? Eu acho que é bacana a gente trazer isso para a literatura, né? Porque é aquele lugar do incômodo e aquele lugar da fotografia. Porque o noticiário, ele vai se esgotando. Você tem um escândalo hoje, amanhã tem outro escândalo, depois de amanhã tem outro escândalo. Então, a notícia, o hard news, a gente vai se acostumando e vai naturalizando e vai deixando para lá.
O livro não. Você lê aquela história, ela fica com você um tempo de leitura e depois aquilo fica fermentando na sua cabeça e outras pessoas vão ler. Então, lá na frente, sei lá, daqui a uns anos, as pessoas vão ler e falam, meu Deus, tomara que já tenha passado, né? Tomara que o livro fique datado, mas vão ler, nossa, o Brasil foi capaz disso, né? Então, eu acho que tem uma função aí que, na verdade, ela é algo paralelo à história, né? Eu queria contar a história dessas mulheres, né? Porque elas existem, fazem parte da nossa vida. Então, por que não contar a história delas? Por que não trazê-las como protagonistas? E por que não colocá-las pensando sobre as próprias vidas, né? Como agentes das seus próprios destinos? Por que não trazer isso também para a literatura? Já que é o lugar da liberdade, por que não trazer essas personagens, né? E elas não estão, né? Eu vejo que elas estão de uma forma canhestra, escamoteada. Elas estão na voz, na boca, na descrição de outras pessoas. Então, eu achei importante, sabe, trazer essa outra figura também para as nossas letras. E aí ele se liga diretamente ao Água de Barrela e aquilo tudo que a gente viveu lá, né? É uma atualização daquilo tudo ali. Hélio, a gente está perto do fim. Eu queria te perguntar, numa pergunta meio dupla, como que você se tornou leitor de Machado e escolheu ele, né, para estudar? E como é que é apresentar Machado para os alunos? Bom, eu comecei... meu pai tinha algumas coleções de livros. Ele era advogado e tinha umas coleções de livros em casa. Então, eu tive essa sorte, digamos, de ter, né, o privilégio, de uma certa maneira, de ter essa disponibilidade. Ele tinha uma coleção que era a coleção da Jackson, aquela coleção em 31 volumes, né, que foi lançada a partir do final dos anos 30. Né? E eu peguei um de Helena, né, para ler. E li, foi o primeiro romance do Machado que eu li, e eu gostei, na verdade. E aí eu comecei a ler, né, Machado. Tinha José de Alencar, enfim. Então, comecei por aí. Muitos anos depois, eu fui trabalhar com Helena, a partir das adaptações, porque no mesmo momento que eu li Helena estava sendo exibido na TV Globo, num horário que tinha 6 horas da tarde, chamado Horário Nobre. Eram adaptações de obras literárias. O primeiro livro a ser adaptado foi Helena, pelo Gilberto Braga, né, autor lá de Dancing Days, enfim. Então eu estava lendo as duas coisas. Muitos anos depois, eu fui fazer uma dissertação de mestrado que era sobre adaptação de obra literária para a TV. Não pensei nisso, né? Vou fazer isso porque essa conexão se deu. E aí fui fazer um trabalho que era um mestrado sobre as adaptações de obras literárias, que a Helena tinha um protagonismo aí, e aí a questão da Helena, do público de literatura que eu contei no início, né, que eu descobri que esse romance, né, lá no século XIX, saiu, demorou quase 30 anos para que saísse uma segunda edição, enfim. Então o percurso do Machado foi por aí. Eu fiz um doutorado que tinha a ver com os leitores do Machado, não sabendo que eu ia ficar em Machado, ia trabalhar com Machado por tanto tempo. Hoje são 20 e tantos anos, né, de trabalho com Machado. E apresentar o Machado é sempre um prazer, porque é incrível como aquilo, né, pega, né, as pessoas tomam aquilo, se interessam e compreendem, como eu disse, né, elas compreendem as relações do que está sendo colocado ali e com questões que são vividas hoje, né? Então é um escritor que tem essa felicidade, essa capacidade mesmo de interessar, né? Vencido algumas poucas, né, digamos assim, barreiras e dificuldades. Em relação, por exemplo, a palavras e expressões de época. Alguma coisa do vocabulário, mas eu acho irrelevante, porque na leitura as pessoas começam a perceber. A gente não entende todas as palavras de tudo que a gente lê, né? Às vezes eu vejo muitos professores, mesmo os alunos que são professores, ficam muito preocupados com o vocabulário, né? Mas eu acho que o vocabulário não é o fundamental, quer dizer, a questão é de você ir na leitura, né? Quanta coisa a gente lê, né, e segue adiante e você vai captando, né, o desenho geral e as questões gerais. Isso é muito fácil fazer com Machado, impressionante. Já são, né, dou aula na universidade desde 2003 e quase todo ano eu dou um curso sobre Machado, um curso monográfico sobre Machado. E sempre funciona. Os alunos sempre se engajam, eles sempre se interessam. São muito poucos aqueles que não se conectam e não compreendem a dimensão, né, e a profundidade do que está sendo colocado ali. Né?
Então eu tenho essa sorte, né, de poder trabalhar com Machado de Assis, enfim, e ler também pelos olhos dos alunos, porque nesse tempo também muitas questões chegaram, quer dizer, muitas demandas, não só de Machado, como de leitura de outros escritores e escritoras que eu não tinha aprendido como escritores que deviam ser lidos no século XIX, né? Então, Você pode dar exemplos? Luiz Gama, a Maria Firmina dos Reis, né? Enfim, são autoras, né, que eu não li quando eu estudei. Luiz Gama, no máximo, eu conhecia como, né, como um ativista. Um expoente da luta. Mas como um escritor, né, um grande escritor. Hoje mesmo estava conversando com meu filho que está lendo o Luiz Gama. E ele estava lendo a carta que o Luiz Gama escreve ao Lúcio de Mendonça, em que ele conta ali o percurso dele, né? Que aquilo, quando você está num curso do romantismo brasileiro, você chega naquela carta, aquilo é uma liberação, porque ali, né, na mistificação e da idealização toda que há, né, na literatura, as metáforas todas que aparecem, porque as grandes questões muitas vezes não são endereçadas, não podem ser tratadas. Quando o Luiz Gama chega ali, né, e coloca aquelas questões e os conflitos todos, e a sociedade viva, né, e injusta e violenta que está presente ali no depoimento que ele faz a respeito da sua trajetória, aquilo né, tem uma coisa muito bonita que o Roberto Schwartz escreve sobre essa carta, que ele fala de que ali você tem a sensação de uma literatura toda que poderia ter sido e que não foi. Né? Quer dizer, a potencialidade que existe naquilo. Quer dizer, um homem, né, que se diz negro, que tem a coragem de se dizer negro, né? Poucos escritores do século XIX tiveram essa coragem, né? E que dá um depoimento do modo como funciona a sociedade brasileira. O Machado fez isso por outro caminho, de uma forma muito, né, muito diferente, uma estratégia, com né, muita sutileza, muito diferente, e foi fundo também. Mas é impressionante, quer dizer, e são autores que eu, né, praticamente não tive acesso, né, e que fui aprendendo também com os alunos chegaram com essas demandas, com essas questões, né, e isso é muito estimulante, eu acho. Acho que realmente o momento que a gente vive, né, como a Eliana diz, é um momento muito interessante, né, e a virada, né, do Machado como o Black Turn, né, um colega, amigo, Pedro Meira Monteiro fala do Black Turn machadiano, isso está permitindo ler o Machado, como a Eliana disse, né, quer dizer, não só na tematização, né, da questão da escravidão, da questão racial, que o Eduardo de Assis Duarte fez muito bem no Machado Afrodescendente, mas eu acho que é algo na escrita do Machado, no ritmo da escrita, trabalhando com os textos dele, na pontuação do Machado, na dicção do Machado, que tem marcas, né, de uma dicção, né, de uma prosódia, que tem que ter a ver, né, com o Rio do século XIX, que era um rio africano, né, e de imigrantes portugueses. Acho que essas marcas estão muito presentes na obra do Machado. A gente lê muito Machado, a influência dos ingleses, a influência dos franceses, a influência da grande literatura e dos grandes escritores do Ocidente, mas a gente ainda não sabe o que há naquele texto cifrado de uma música. Tem gírias, né, tem gírias e expressões que a gente fala hoje. Valeu! Tá lá no Machado. Então, o Machado cria, aparece no texto, né? E há vários intelectuais negros hoje que estão, né, que estão trabalhando, que estão, né, e que isso acho que muda o panorama, né, muda a visão. Né? Mais uma vez, o Machado, né, vai trazer outras leituras, outras possibilidades. Eliana, você tem um programa de TV, né? Trilha das Letras, e eu quero que você conte um pouco como é que está sendo levar a literatura para a TV, né? Como é que é isso? A gente precisa tanto, né? É o único programa da TV aberta, né? Eu acho que tem outros, acho que em TVs, em canais fechados, tem um na TV Senado, que é muito bom, do Maurício. É muito interessante, né? Porque as pessoas começam a ver, e algumas pessoas me dizem assim, eu vejo para conhecer os autores. Eu conheci muita gente ali, que eu não fazia a menor ideia do que estava produzindo, eu não fazia ideia de que a gente tinha essa literatura. Então, eu acho que a gente está falhando aí em comunicar, né? O nosso trabalho. Eu acho que tem uma falha e não é culpa, eu acho que dos autores ou das editoras unicamente, é todo um sistema que vai empurrando a gente para
o algoritmo, né? Que vai empurrando a gente para consumir apenas uma coisa, apenas uma pessoa, apenas um autor ou um grupo de autores. Então, ter esse programa está sendo muito enriquecedor. Eu acho que, para mim, principalmente, eu aprendo demais, né, com os colegas que sentam ali e falam de seus processos criativos, suas influências, quem leu, quem não leu, de onde vieram, como começaram. Isso é incrível. E do que estão vivendo hoje, né, o que estão produzindo, o que interessa escrever hoje. Tem sido muito interessante. Eu acho que muito emblemático também, eu, uma mulher negra de dreadlock, sentada ali falando com, com grandes... Apresentando um programa e falando com grandes intelectuais, também eu acho que isso é importante, imageticamente, para deslocar tirar o ranço de que para ser intelectual, ou para pensar, ou para escrever, você tem que ter determinada estética. Porque a gente ainda é um país assim, né? A gente ainda é um país que estigmatiza e que carimba as pessoas. Então, eu acho que a gente estava conversando antes do programa começar, né? Sobre o passado que branqueava todo mundo, né? Todas as imagens, todas as fotos, não existia filtro para a pessoa negra nas fotos aparecia como um borrão. Então, eram aplicados produtos químicos que branqueavam as pessoas. O Machado de Assis, ele foi uma nota... se eu não me engano, era mil cruzeiros, alguma coisa, 1000 cruzados novos. Estava na cédula. Não estava na cédula. E ele parecia um barão do café. Sim. Né? Então, essa descoberta do Machado Negro é recentíssima. E aí a gente tem uma coisa que é perder esse cara, né? A elite branca brasileira, perder esse ícone, perdemos Machado, isso é demais, né? Tem gente muito ressentida com isso. Mas o programa Trilha de Letras, ele vem mostrando que a gente não perdeu o Machado, a gente ganhou um cara absolutamente incrível, que inspira muitas pessoas e que já lá atrás mostrava o poder das palavras, né? Como elas podem, mesmo com seus registros de tempo, serem, ao mesmo tempo, atemporais. Todas as pessoas que vão, grande parte das pessoas que vão ao Trilha de Letras, em algum momento se referem a ele, talvez não no ar, mas antes, nas conversas, nos bate-papos. Então, ou seja, é alguém muito presente em quem faz literatura hoje. E isso mostra a grandeza, né, de uma obra e de uma herança, um legado. Esse é alguém para a gente se orgulhar. Eliane e Hélio, para a gente concluir, eu queria que vocês dissessem, para quem quer começar a ler Machado, qual que é o caminho? Qual é o primeiro passo? O que pode vir depois? O que pode ser mais difícil? Hélio? Eu acho que um caminho de entrada assim, talvez mais suave, né, seja pelos contos do Machado. Quer dizer, são alguns contos que têm um impacto enorme. Quer dizer, em poucas páginas você realmente entra dentro de um universo, né, e com questões, né, e situações incríveis. Né? O Machado tem esse poder, né, da economia do conto. Quer dizer, é um grande inventor do conto, um dos grandes inventores do conto moderno. Então acho que o conto é um bom caminho, mas se possível, né, acho que vale a pena também conhecer esse outro Machado, o Machado poeta, o Machado do teatro. Acho que também isso são dimensões do Machado cronista, né, e obviamente o Machado romancista, são dimensões do Machado que nos ajudam a entender como que ele chegou, né, a esses grandes resultados, né, que ele chega nos grandes romances. Os grandes romances, para quem quer ter certeza, o Hélio vai repetir aqui quais são os mais conhecidos. Os grandes romances do Machado, né, são Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, né, a trilogia dos romances mais lidos, né, do Machado. Mas depois tem Esaú e Jacó, que é um romance fascinante, né, que merece muito a leitura. Memorial de Ares, que é o último romance aparentemente simples, mas extremamente complexo, lindíssimo, né, enfim. E tem os primeiros romances que eu acho fascinantes, como eu disse, Helena, né, um romance que eu li com 10 anos de idade e curti o romance, e me levou a ler outros romances. Eu gostava já de ler, enfim. Mas o primeiro romance, Ressurreição, né, quando você vai lendo as outras, né, as outras obras, você vai percebendo, quer dizer, como Ressurreição é um romance que está muito ligado ao Dom Casmurro. A questão, né, do ciúme,
né, do homem ciumento, o protagonista ciumento, é o herói de Ressurreição, é o Félix, né? Que de uma certa maneira é um antepassado ali do Bento Santiago de Dom Casmurro. Então são questões com as quais ele está trabalhando, e lá no teatro, lá no início, ele está trabalhando com a questão do ciúme, né, do homem ciumento e violento, né? Então é uma obra que ela tem, né, digamos assim, uma organicidade, né, muito grande, que vale a pena ser conhecida. Quanto mais você conhece, mais você, né, pode gostar, digamos assim, né, que é o meu caso. Eliana, queria ouvir tuas sugestões sobre Machado e outros autores e autoras também. Ih, olha aí, olha a coisa difícil. Mas, bom, eu concordo com o professor Hélio, acho que os contos, né, te colocam mais rápido nesse mundo machadiano. Tem alguns contos que eu até comentei antes, né, que eu acho muito interessante. Tem aquele A Mulher Pálida, que eu acho interessantíssimo, né? E eu quando era mais nova, eu olhava assim, gente, mas por que esses contos terminam assim? Mas aí depois, quando eu mais velha fui ler, eu falei assim, mas exatamente porque esses contos terminam assim, que eles são legais, né? Então, O Pai contra a Mãe, que é muito instigante, né? Tem uma questão ali também que fala sobre patriarcado e o amor, o afeto, né? É diferente de um pai para uma mãe, é diferente, enfim, e mais as questões raciais. Então esse é um conto que eu acho que todo mundo devia ler. Eu tenho Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma edição em capa dura, que tem umas ilustrações do Portinari, que é lindo, né? E é muito bonito, e é muito interessante ler essa história clássica com aquelas imagens, né? Então, faça um investimentozinho, vale a pena, é bonito, tá em tecido, né? Porque o objeto livro também é bacana, né? Então, são essas coisas. Eu acho que a gente precisa, na nossa biblioteca, né? Por conta da nossa criação tão focada na Europa e nos homens e tal. Então, a gente tem que ler mais mulheres, tem que ler mais pessoas negras, tem que trazer um pouquinho de África, por que não, para a nossa literatura. Eu acho que tem um mundo de autores e autoras para a gente explorar. No Brasil contemporâneo, tem um monte de gente escrevendo absolutamente de um jeito fantástico. Vejam Trilha de Letras para ver as dicas dos autores e autoras. Não vou falar o nome de ninguém, porque aí eu vou cometer muitas injustiças. Mas eu acho que a gente tem um mundo a explorar. E o que é legal é resgatar o hábito de ler mesmo, né? Porque ler a gente lê o tempo todo. Mesmo, né, com o celular na mão, a gente está lendo o tempo todo. Mas eu acho que ler literatura, ficção principalmente, a gente precisa expandir o pensamento para além do senso comum. Isso que faz é o exercício de fabular, é o exercício de inventar, é voltar a ser criança e inventar história. Se a gente perdeu esse hábito, né, eu acho que ler grandes autores e grandes obras faz com que a gente... É a malhação, nossa malhação do espírito e do cérebro para voltar a inventar o futuro. Maravilha, Hélio e Eliana. Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigada a você, Josélia. Produção executiva SP Leituras. Técnica de áudio e vídeo Pé de Pano Produções. Edição Denise Correia.